Obrigada, senhor presidente. Senhor ministro licenciado da Justiça, doutor Alexandre Moraes, cumprimento também todos aqueles que nos assistem e nos ouvem pelo sistema de comunicação do Senado e pelas redes sociais. É extremamente preocupante. Não é possível que a gente tenha um ministro no Supremo Tribunal Federal com vinculações e compromissos partidários. Essa frase não é minha, presidente Lobão. Essa frase é do senador Aécio Neves, no dia 13 de maio de 2015, em Nova York, quando da sabatina do ministro Fachin, aqui pela CCJ. Eu fico espantada como as pessoas se adequam rapidamente às conjunturas que lhes interessam, porque acabou-se de discorrer aqui sobre a necessidade do respeito aos posicionamentos políticos partidários dos indicados ao STF. Os que foram leões de outrora com o ministro Fachin, rugiram contra suas posições políticos partidárias, não se concentraram nas questões centrais, como aqui foram ditos, hoje estão aqui gatinhos, muito mansos com essa sabatina, em que o nosso indicado sabatinado é um militante partidário convicto, aliás, por posicionamentos externados. Eu não diria só um militante, eu diria, além de militante e filiado, nós temos posicionamentos até de perseguição política por parte do indicado em relação, por exemplo, ao Partido dos Trabalhadores, em relação a manifestações feitas em apoio ao impeachment da presidenta Dilma. Como diz o nosso premiado escritor Raduan Nassar, a quem eu quero aqui fazer um breve desagravo, nós vivemos tempos sombrios, muito sombrios. É indiscutível que o país vive uma séria e profunda crise política e institucional, que impõe grandes desafios à nossa golpeada democracia. Por isso o incômodo, o temor, a insegurança com a indicação de Vossa Senhoria para esse cargo ao Supremo, doutor Alexandre. Aliás, o senhor diz que se considera imparcial ao assumir o STF, que não vê problema nenhum com as suas posições, que vai se guiar pela Constituição. Mas eu lhe pergunto, a que o senhor então atribui as manifestações tão contundentes, contrárias à sua indicação, que nós estamos recebendo nessa casa? Manifestações contrárias de juristas, manifestações contrárias de entidades. Seguramente nesse contexto há muita indignação e contrariedade perante a opinião pública com a indicação de Vossa Excelência. São manifestações que nós não vimos aqui em outras indicações para o Supremo. Com o ministro Fachin, nós tivemos uma campanha nas redes sociais, tivemos uma campanha de imprensa. Com Vossa Excelência, nós temos manifestações de entidades, como, por exemplo, é o caso do Centro Acadêmico 11 de Agosto, local que Vossa Excelência tão bem conhece. Vossa Excelência é professor da USP. Pois bem, os meninos do 11 de Agosto vieram nos entregar um abaixo-assinado com 270 mil assinaturas, já somos 278, contrárias à sua indicação. Eles lhe conhecem, por que eles são contrários à sua indicação? Tivemos um outro ato aqui também, que foi o lançamento da anticandidatura da jurista e professora Bia Vargas para o STF, um evento também claramente em protesto contra a sua indicação. E por que contra a indicação? Foram aqui colocados os motivos, tanto a professora Bia como quem lhe apoiou basearam-se no exemplo de Ulisses Guimarães em 1974, quando Ernesto Geisel disputava o colégio eleitoral. Eram contrários e lançaram, portanto, a anticandidatura de Ulisses Guimarães. Isso tudo mostra muito desconforto, muita insegurança, muito temor em relação à sua estada no Supremo Tribunal Federal. As entidades que lhe apoiaram, que lhe apoiam, e Vossa Excelência leu aqui uma relação, não fizeram manifestações públicas, não vieram aqui, não nos entregaram abaixo-assinados, não conversaram conosco, ficaram muito tímidas nesse apoio. Por isso a gente reitera aqui a preocupação, sim, com os seus posicionamentos no Supremo Tribunal Federal, não só em relação às questões políticas partidárias, mas em relação aos movimentos sociais, à democracia, ao respeito a esses movimentos. Aliás, ministro Alexandre, o senador Roberto Requião fez um pronunciamento na semana passada no plenário que eu achei digno de ser ouvido por todos os senadores. Ele começou dizendo que contratou um especialista jurídico para orientá-lo em relação a se apoiaria ou não a sua candidatura ao Supremo e para orientá-lo na sabatina. E leu uma série de questões que esse consultor, que esse especialista jurídico orientou.
E ele terminou dizendo, o especialista jurídico que me orientou aqui é o senhor Alexandre de Moraes. E disse ele, se o senhor Alexandre de Moraes fosse senador, não votaria no indicado Alexandre de Moraes. Porque eu não consigo conceber que as teses não se vinculem às posições e aos comportamentos. Será que de novo nós vamos assistir na República alguém pedindo para a gente esquecer o que escreveu? Aliás, é típico do PSDB, porque quem pediu isso na primeira vez foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, de novo, nós vamos ter aqui essa solicitação. Vossa Excelência, por acaso, ficará mais de 10 anos no Supremo Tribunal Federal? Porque é isso que Vossa Excelência defendeu. Aliás, o ministro Joaquim Barbosa também tinha essa tese de que não deveria ficar até o final, que iria ter mandato. E foi coerente, saiu antes. Pergunto se Vossa Excelência vai ser coerente. Também Vossa Excelência, queria perguntar se Vossa Excelência buscou um parecer do Conselho da OAB para a sua nomeação, como sugeriu em suas teses. Aliás, a OAB é uma entidade que faz falta na relação das entidades que Vossa Excelência mostrou aqui. Então, eu lhe pergunto, Vossa Excelência não consultou a OAB? Não pediu apoio à OAB? É muito engraçado ver essas contradições que nós temos no momento no nosso país. Muito engraçado e muito difícil. Até porque as manifestações que Vossa Excelência teve em relação, por exemplo, às manifestações do impeachment são preocupantes para nós. No dia 11 de maio, Vossa Excelência falou num evento do Comando Geral da Polícia Militar de São Paulo contra as manifestações contra o impeachment. Eu não diria que foram manifestações, foram atos que não configuram uma manifestação porque não tinham nada a pleitear. Tinham sim a atrapalhar a cidade. Eles agiram como atos de guerrilha. Nós vamos identificar as pessoas porque há atitudes criminosas. Quem foi a favor do impeachment era bom, era justo, era certo. Também em 2016, em uma faculdade paulistana para alunos, Vossa Senhoria respondeu ao aluno como lidaria com os indivíduos que participam de manifestações e estão sendo denominados de petistas, comunistas e baderneiros. Olha o que Vossa Senhoria respondeu a ele. Simpatizante aqui do governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava milhões e bilhões, o que deveria ter sido praticado pelo PT não era o roubo de bilhões e nem os investimentos no Porto de Cuba. Antes deveria ter trabalhado pela segurança, investido em presídio. Como nós vamos ficar em relação a Vossa Excelência, achando que Vossa Excelência não vai reeditar esses posicionamentos no Supremo? Vossa Excelência assumia aqui cargos públicos. Mesmo no Ministério da Justiça, Vossa Excelência teve o fato que aqui já foi narrado em Ribeirão Preto. E, pelo que me consta, o Ministério da Justiça, o cargo de ministro da Justiça não pode ser considerado menor do que um cargo de ministro do Supremo. Então, é muito preocupante tudo isso que nós temos em relação às posturas de Vossa Excelência. É por isso que nós questionamos aqui. Não é uma questão de mera militância ou filiação partidária. Aqui nós temos, inclusive, situações de perseguição partidária. Por isso eu acho que é muito importante e relevante que Vossa Excelência aqui de pronto se coloque sim sobre suspeição. Primeiro, para decidir sobre o caso do impeachment da presidenta Dilma, que tem um recurso no Supremo Tribunal Federal. Segundo, nos casos do Tribunal Superior Eleitoral, em que o Partido dos Trabalhadores está sendo julgado por várias ações. E mesmo na questão da Lava Jato, tem que se colocar sim sob suspeição. Se o caso for a plenário, se Vossa Excelência for instado a se manifestar. Eu acho que seria importante para a democracia brasileira e importante para resguardar aqui os senadores que ele tem defendido com tanto ânimo, que foram os mesmos que criticaram com veemência o ministro Fachin aqui. Leões com um, gatinhos com outro. Então é muito difícil entender esses posicionamentos. Por isso queria dizer a Vossa Excelência que estamos extremamente incomodados com essa indicação. É uma indicação que nós consideramos prejudicial à democracia, principalmente num momento como esse, num momento de crise institucional e política no nosso país, num momento em que há grandes questionamentos da sociedade sobre o comportamento desse governo, de seus ministros, de bancadas aqui no Senado da República, e que nós nunca tínhamos tido manifestações tão contundentes da sociedade brasileira como nós temos agora. Por isso eu volto a perguntar para Vossa Excelência. Vossa Excelência vai se manifestar sob suspeição nos julgamentos do recurso de impeachment da presidenta Dilma no STF? Vossa Excelência vai se manifestar sob suspeição nos julgamentos das ações que dizem respeito ao Partido dos Trabalhadores e Partido de oposição que Vossa Excelência critica no Tribunal Superior Eleitoral?
Vossa Excelência pode sim antecipar-se como suspeito no processo envolvendo ou nos processos envolvendo a Lava Jato em que Vossa Excelência for instado a julgar.